Olá, Pai do Senhor para todos. Vamos dar mais um início aqui no meu vídeo e quero já agradecer a cada um de vocês, aqueles que deixam o like. Na verdade, a maioria não deixa o like. Gente, deixa o like aí, por favor, para me ajudar. E, e vamos lá. Sim, e para quem não sabe, eu acho que eu nunca falei o meu nome nos meus vídeos, né? Eu me chamo Zilma e moro aqui em Jaboatão. Então, voltando ainda no passado, era naquele. Eu morava ainda naquele lugar que era na Bahia, lá em Santo Sé. E aconteceu um episódio na minha vida lá que para muitos pode achar estranho, porque talvez nunca tenha ouvido falar que acontece esse tipo de situação, mas isso acontece. Eu já estava habituada, que eu já, desde mais nova, que eu já tinha passado por situação, não comigo dessa forma, mas eu via que era atuando na minha casa o inimigo, aliás, o inimigo atuava isso na minha casa com o meu irmão. Então eu já tinha noção o que poderia ser, né? Então, uma certa noite, tinha umas crianças não, os adolescentes estavam banhando num tanque. Para quem não sabe o que é um tanque, esse tanque é feito 4 paredes, né? Não era grande, era assim, era uns 4 por 4 metros. E talvez um metro de altura. E era feito de cimento, né? Reforçado com cimento, então ali juntava água. Aí tava essas criançadas, não, esses adolescentes lá tomando banho, era de noite. E a casa deles era a mesma casa da gente, só era uma casa bem comprida e era dividida em três. Aí moravam 3 famílias. E aí eu saí fora de dentro da minha casa e quando eu cheguei lá fora, que eu vi, eu não dava para ver que era de noite, e lá a energia só tinha dentro de casa, fora não tinha energia. Tava no escuro e nem lua também tinha nesse dia, então tá, onde ele estava era bem escuro. Então eu senti algo estranho em mim, porque era como se tivesse, por exemplo, de um lado do meu corpo eu tinha domínio e do outro lado eu não tinha domínio. E o meu pensamento, eu sabia do pensamento do outro lado. Por quê? O meu pensamento estava, é, sabia do pensamento desse outro lado, porque quando, claro que estava tudo na minha cabeça, né? Eu senti que aquilo não era de Deus. Eu acredito que era o inimigo, claro que acredito não, era o inimigo. Por quê? Quem é de Deus não ia fazer um tipo de coisa dessa, né? Quem é de Deus faz e pratica as coisas do bem, não coisa maligna. Então, essa minha mão pegou, assim, abaixei e pegou uma pedra. E eu sabia exatamente que ele queria fazer com essa pedra, era para atacar nos adolescentes. Então, eu com a outra mão pegava essa outra minha mão com toda a minha força e não tive domínio. Então, e de onde eu estava era um pouco distante para onde eles estavam lá tomando banho. E foi atacada aquela pedra. Agora imagine uma criança, a distância que ele estava era, eu não sei dizer a metragem mesmo, porque nunca foi medida, né? Mas eu sei que era distante e para uma criança jamais jogando uma pedra não ia chegar lá, porque era um pouco distante. Mas para o inimigo ali não era nada. É, acertou na uma delas e, a força dele poderia ser arremessada até mais longe. Aí acertou. Aí ela acabou com aquela brincadeira que tava. Eu fui para minha casa e eles foram para a casa dele lá, ela chorando, acertou bem na cara da menina, viu? Eu não fiquei com, assim, com remorso, porque eu sabia que não tinha sido eu, foi aquela entidade que tinha tomado posse
da metade do meu corpo. Jesus é testemunho disso, que jamais na minha vida eu ia fazer uma coisa dessa. E pelo contrário, eu sempre fui defensora de bicho, de, de idoso e de, até de outras crianças. Eu sempre o que poderia fazer para ajudar, eu ajudava, não era de fazer mal. Jamais eu ia fazer isso. Jesus é testemunho disso que eu estou falando. Eu acredito que muitas pessoas passam por situação, não é compreendido, que nem eu assisto o jornal e vejo alguma reportagem, não sei se vocês também já viram, de, de pais, né, que tira a vida dos seus filhos, muitos deles, porque eles mesmos já adultos, né, eu era criança, eu não tive domínio, mas quando a pessoa é adulto, você tem que escolher o caminho que anda, porque tem caminho que leva o caminho do mal, né? Não sei se vocês já ouviram falar daqueles dois pais que remessavam as suas filhas nos pés de pau. Por quê? Porque aquele casal ali foi os pais que tomou por esse caminho. Eles tinham escolha de escolher, mas eles tomaram por esse caminho, de procurar o que era mal, não o que era de Deus. Então, acontecem muitas coisas por aí que é o inimigo que toma posse da pessoa, não é nem a pessoa em si que quer fazer aquilo, mas no olho da sociedade não compreende isso. Pode ser que quem compreenda é quem já tem passado por situação, né? Parecido, mais ou menos, que possa compreender. É que nem uma pessoa que está com depressão. Tem pessoas que tiram a vida, aquele que não nunca teve depressão, ele não entende por que, que aquela pessoa tirou, mas para quem teve, ele compreende. Mas essa conversa de depressão vai ficar para outro vídeo, porque eu fui uma dessas. Quem quiser saber como foi que eu fiquei boa com a depressão, vocês não deixem de assistir o próximo vídeo, viu? Então, voltando ao assunto. Eu não contei nada para meus pais, porque eu acredito que eles não iam entender, né, o que teria acontecido. Então, não falei nada para eles. Aí ficou digamos, aquele bafafá lá onde a gente morava. Quem foi que tinha lançado essa pedra? Como alguém poderia ter feito isso, né? Um adolescente que não estavam fazendo nada de errado, eles só estavam tomando banho lá, se divertindo. Quem foi? Aí, quem é alguém que assistiu o vídeo no anterior sabe que eu já falei que tinha uma casa lá, que tinha um homem lá que batia lá tambor, e as pessoas sempre iam lá consultar ele para descobrir alguma coisa, né? E não foi diferente dessa vez. Foi alguns pais foram lá nessa casa para descobrir quem foi que tinha feito isso. E até o meu pai também foi, mas eu fiquei muito apreensivo de ir lá dizer, né, quem tinha sido, mas não iam dizer exatamente quem tinha sido, porque até eu mesmo não teria como nem explicar e quem ia acreditar, não é? Mas nada foi descoberto. Ninguém, não foi relatado quem foi. Mas Jesus e eu sabia que tinha sido lançado, não eu, quem lançou jamais tinha sido eu. Foi utilizado a minha mão? Foi. Mas a posse para fazer isso e pegar da pedra não foi de mim. Isso foi do inimigo. Se alguém de vocês já passaram por alguma situação parecida, gente, deixa aí um comentário, viu? E até a próxima. Deus abençoe cada um de vocês.